Trump é confirmado como candidato e anuncia senador J.D. Vance como vice. O ex-presidente Donald Trump confirmou, então, ontem, segunda-feira, dia 15, a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos e anunciou Vance, senador republicano por Ohio, como candidato a vice-presidente em sua chapa. A escolha foi divulgada na plataforma Truth Social de Trump, coincidindo com o início da Convenção Nacional Republicana, que está sendo realizada até quinta-feira, dia 18, em Milwaukee, Wisconsin. A combinação de experiência militar, educação superior e sucesso literário de Vance, junto com seu alinhamento com Trump, promete uma campanha dinâmica e bem estruturada. Com a oficialização da chapa, os republicanos esperam mobilizar sua base e enfrentar os desafios dessas eleições, de 2024, com um vigor renovado. Essa é a sua avaliação também, Silvio? Bom, eu assisti o filme do Vance ontem, achei muito bom, recomendo a todos vocês que assistam, tem no Netflix. Eu não lembro, em português tem um título bem bosta, vou até ver aqui. Ah, você passou em inglês ontem, né? É porque ele tem um título ruim no Netflix. Era um sonho. Era um sonho. Mas o filme é muito interessante, é baseado, nesse livro de memórias do Vance, que eu comecei a ler. É muito bem escrito, assim, o sujeito ele não é um qualquer, o Vance é um cara diferenciado. E conta lá a história dele de menino pobre, white trash do Ohio, que, embora ele fosse do Ohio, cresceu basicamente no Kentucky, assim, nas férias, dentro dos vales ali de Jackson. E então conhece bem aquela cultura dos Apalaches, Então é o povo da montanha, que é difícil de descrever aqui no Brasil, Chamar de hillbilly, de caipira, não é exatamente o termo, porque eles são... gente de montanha é um povo diferente, É só você subir a Serra Catarinense ali que você já percebe. E eu tenho a impressão que todo lugar é assim. Mas é uma cultura meio largada nos Estados Unidos, o povo hillbilly. Então, assim, são lugares de difícil acesso, as comunidades são isoladas, as pessoas são isoladas, na verdade, as casas são muito longe uma das outras. E as poucas cidades que se formam no meio daquele cinturão são cidades pequenas e sem muita oportunidade de emprego, sem muita indústria e tal. Então, se formou essa cultura que ele fala aqui na matéria, da crise do homem branco protestante americano, pobre, a classe trabalhadora, empobrecida, sem oportunidades de emprego, largada às drogas e ao alcoolismo. A história do filme é o conflito, vamos dizer assim, entre o Vance, que é um garoto, deve ter ali uns 12, 13 anos, e a mãe dele, que é usuária de drogas, viciada em heroína, em remédio, uma porrada de coisas, casou com 70 homens diferentes e tal. E o livro é uma homenagem à avó dele, que é quem, na verdade, acaba cuidando dele, tira ele, assim, que faz ele virar homem, É a avó e o avô, mas o avô acaba morrendo nos anos 90 e a avó é quem segura as pontas e tal, e faz ele tomar jeito da vida. Quer dizer, ele sempre foi, pelo filme, um rapaz certinho, E na adolescência começa a andar com os maloqueiros ali, mas a avó já rapidamente resgata. Mas é que quem tira, porque é aquela família totalmente desestruturada, toda zoada, mas tem a avó e o vô que são, assim, a avó é uma espécie de matriarca que cuida de toda a família, Cuida daquele jeito tosco, o hillbilly, A base da grosseria, da porrada, A maneira como ela do palavrão. Conhece de ser, assim, E... Não, aquela... She made him a tough guy, Esse que é o negócio, Então é um livro que conta mais ou menos assim a educação na vida do Vance no meio daquela cultura. E depois, quando ele saiu e foi para Yale, e aí qual que é o grande lance? É o contraste entre Yale, que é tipo a universidade mais chique dos Estados Unidos, a Law School de Yale, a Faculdade de Direito de Yale é assim, tipo, é o ápice da elite americana, Então, você entrou na escola de Direito de Yale, tua vida tá garantida. Só que a dele não estava, porque ele era pobre e ele tinha que ralar para pagar a faculdade. Então, mostra isso também no livro? Mostra. Então, a história toda do filme é
é o problema da mãe dele lá enchendo o saco com overdose e ele tendo uma entrevista importante de trabalho, assim, que pode mudar a vida de todo mundo da família, né, inclusive a dele, porque senão ele vai ter que largar a universidade, porque ele não vai ter grana para pagar e tal. Então tem um drama, assim, e aí é cheio de flashbacks. Né? O filme é muito bem feito, as interpretações são sensacionais e a história é muito boa. Né? E é bem do jeito que os norte-americanos gostam, né? Essa coisa de superação, dessa trajetória, culmina num resultado positivo, sim, né? E aí o livro, como é a Hillbilly Elegy, né? Elegia é uma espécie de elogio fúnebre, na verdade, né? Então, na verdade, assim, o livro foi mal entendido de alguma maneira, pelo que eu andei lendo as críticas, porque ele às vezes aparece assim, como uma espécie de apologia da cultura hillbilly. Na verdade, não, ele é muito crítico a isso, porque o que ele está falando assim, ele está reforçando alguns estereótipos que tem, né, desse caipira do sul dos Estados Unidos, de que é um sujeito que não gosta de trabalhar, que é alcoólatra, que é violento, etc, etc. Então ele reforça os estereótipos e ele acaba dizendo, bom, é isso mesmo, não é só que existe uma crise social nos Estados Unidos, uma crise econômica, etc, que levou essa gente. Eles também são responsáveis pelo destino que eles têm. Né? Então ele fala, existe uma série de valores, sobretudo os valores familiares, que são muito fortes, né, ali, que é o que formou ele, né? Então, assim, a avó dele vem o tempo inteiro falando família em primeiro lugar, família em primeiro lugar. Então, ele acaba obrigado a fazer umas coisas assim, com as quais ele não concorda com relação à mãe dele e tal, porque a avó manda. Mas, assim, no final das contas, isso aí forma o caráter do sujeito, né? Mas, no final das contas, ele é um crítico daquilo, assim, né? É uma cultura que... Calma que a Flávia está subindo uma escada ali para acertar a luz. É uma cultura que chegou no fim, né? Ou que, assim, ela precisa morrer no final das contas, porque os Estados Unidos não podem mais sobreviver com aquilo. É bem pesado, na verdade, viu? Ele teve uma infância de merda, assim. Uma história bem, bem difícil. Vale muito a pena assistir. Mas a história do livro vai só até ele se formar em Yale e começar a trabalhar nas grandes empresas. Depois, bom, né? Ele acaba investindo em algumas... Ele é um dos investidores, por exemplo, do Rumble, né? O Vance. É um dos sujeitos que estava lá colocando dinheiro para criar o Rumble. Então ele começou a trabalhar em empresas de tecnologia no Silicon Valley, né? Ganhou grana, ele é um cara hoje, né, rico. Teve uma série de doadores e ele foi, com o tempo, se cercando de um pessoal, vamos dizer assim, né, ou de intelectuais, que a gente pode falar que é o trumpismo 2.0. E esse eu acho que é o grande lance do Vance, assim, é uma ótima escolha. Né? Primeiro, assim, ele é que todo mundo chama um millennial, então ele é um cara que, se eu não me engano, ele nasceu em 86, então ele cresceu, né, assim, o período de formação dele, assim, de adolescente, foi mais ou menos o mesmo que o meu, que é ali os anos 90, e pegou toda aquela cultura bosta, né, dos anos 90, todo mundo, né, metido em droga, sem muita perspectiva de vida, um niilismo muito forte, né, na cultura americana, sobretudo de interior, assim, mas ele conseguiu sair disso. E o período dele de formação foi justamente, né, de formação intelectual, na ascensão da internet e dos blogs. Né? Então ele é um leitor mesmo de blog e um discípulo do saudoso Mencius. Quem é da minha idade vai lembrar, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome do blog do Mencius, que era um negócio que influenciou muita gente. Né? Ele era um blogueiro, Unqualified Reservation. Era um blogspot que ele fazia uns posts imensos. O nome do cara é Curtis Yarvin, né? Mas ele usava esse pseudônimo Mencius Moldbug. E que influenciou uma galera, né, uma série de conservadores americanos, né, dessa nova geração, de gente que tem aí essa idade dele, 38, 40 anos, e que foi uma espécie de aprofundamento, assim, um radicalismo, mas eu acho mais um aprofundamento, né, nas ideias libertárias do pessoal da escola austríaca de economia, etc. E depois eles acabaram se tornando críticos, né, desses autores. E tanto o próprio Vance é um crítico do liberalismo clássico sobre vários aspectos. Então ele é protecionista em matérias de comércio internacional, ele tem umas ideias um pouco
Ele acha que o Estado tem que ir para cima mesmo de organizações esquerdistas, tipo Fundação Ford, até a Universidade de Harvard. Ele acha que o Estado tem que confiscar os bens da Fundação Ford por meio de uma alopração tributária. Mas o que acontece? Os caras chegaram a um ponto, por exemplo, de defender o fim das instituições americanas e a substituição da república por uma monarquia, só para você ter ideia. Né? Ou uma ditadura esclarecida. É uma loucura. Mas esse blog? Mas na época isso causou muito, assim, como ele é um sujeito muito culto, isso causou enfim, era um assunto mesmo que a gente, pelo menos eu lembro, assim, né, o pessoal da minha geração discutia isso até ali 2013, 14, 15, assim, eram assuntos que estão em voga. O cara publicava, todo mundo lia, assim, né, o blog dele, né, até porque assim, ele escrevia de um jeito muito interessante e tal. Eu fiquei até... Porque eu não sabia nada do Vance, fui procurar ontem, né? Fiquei bastante impressionado de saber que ele é dessa geração. Porque, assim, ele é uma geração de uma direita conservadora, que prega uma espécie, assim, de radicalismo, um conservadorismo radical, mas no sentido de raiz, né? Não de extremo, entendeu? De voltar às raízes do conservadorismo, né, americano. É contra as corporações e tal. Então ele é um sujeito assim, que tem assim, aquela ideologia que surgiu com o Tea Party e depois com o Trump, né, que identifica, né, que as corporações americanas se juntaram com as elites e as universidades e mais ou menos assim, tomaram o Estado para si e usam o Estado contra o povo. Né? E o que acontece nos Estados Unidos desde o final dos anos 70, desde o final dos anos 70, na verdade, no começo da era Reagan, na verdade, o que começa a ver nos Estados Unidos? Começa a ver no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos isso é mais chocante. Antes você tinha um crescimento da economia americana, né, um crescimento do PIB, e esse crescimento era acompanhado por um crescimento dos salários médios e pelo poder aquisitivo. Então a economia crescia, todo mundo estava crescendo junto. Né? Crescia mais ou menos na mesma proporção. Os salários, sobretudo do blue collar, que é o que o Vance representa, né? Assim, a classe trabalhadora, porque ele é o cara que ele passou por todos esses balbocados, né? Assim, teve a mãe, né? Os pais divorciaram muito cedo, ele teve 7 padrastos, a mãe usuária de droga, o avô bêbado que batia em todo mundo, os amigos drogados, ninguém deu certo na vida, ele trabalhou de caixa de supermercado, atendente de farmácia, ele fez de tudo, esse cara. Quando ele fazia a faculdade, mesmo em Yale, ele tinha 3 empregos. Ninguém faz faculdade nos Estados Unidos e trabalha ao mesmo tempo. Só o cara estiver muito fodido. Então ele conhece assim, todos os dramas desta América que se tornou a América eleitora do Trump, né? Que é o que a Hillary chamou de deplorable. Os deploráveis, que é justamente os brancos pobres que vivem de assistência social. Então ele conhece muito bem essa gente, ele cresceu ali. E o que acontece? A partir do final dos anos 70, começo dos anos 80, começou a ter essa cisão na economia americana. Esse gap entre o produto interno do país e os salários. Eles pararam de acompanhar. E, na verdade, o que aconteceu? Os salários começaram a diminuir, né, das classes trabalhadoras ou das classes médias. Então, a economia começou a crescer absurdamente e os salários não acompanharam. O que isso quer dizer? Que começou a ter um salto muito grande, um gap muito grande entre a elite do país e a sua classe média. E o que depois, sobretudo depois da crise de 2008, né, do mercado, né, da crise do subprime, do mercado imobiliário, que as pessoas perderam dinheiro da noite para o dia, assim, tiveram que entregar suas casas para banco, etc., não valiam mais nada, né, não tinham dinheiro para pagar a hipoteca, foi um desastre. Né? O que elas perceberam? Que aquele esquema montado em cima de certas crenças liberais clássicas, né, não estava mais servindo para o propósito que serviu até os anos 70, né, desde o fim da Segunda Guerra até a era Reagan, que era o quê? O enriquecimento do povo, né, e a melhora dos padrões de vida. Né? Então todo mundo viu que, bom, na verdade, assim, o liberalismo se tornou uma máquina de concentração de renda e poder na mão de uma elite. A partir de 2008 que começaram a surgir essas ideias questionando, então, esse negócio, esse esquema econômico americano, que é um esquema econômico e político, né, essa concentração enorme de poder na mão das elites, etc., né, com esse empobrecimento constante do povo. Veja, a gente fala, empobrecimento no norte-americano pode parecer um exagero, mas é empobrecimento em relação
ao crescimento do próprio país. Então, é um problema de distribuição de renda, vamos dizer, né? E isso a partir disso começou a surgir esses vários movimentos de contestação, ainda que não tivesse muito claro que era este o problema. Isso só se tornou bem claro a partir dos anos, sei lá, 2020, né, que era este o problema que as pessoas estavam apontando, né, com o Tea Party e o movimento em torno do Trump. Né, o MAGA é exatamente isso. Então, porque é trazer os empregos de volta, né, as indústrias de volta. Os Estados Unidos foi desindustrializado, né, vários parques industriais americanos foram desmontados e levados para outros países. Né, e o que acontece? Então, esse pessoal que trabalhava lá ficou desempregado. Só vê o que aconteceu por uma cidade como Detroit, que virou uma cidade fantasma. Né, tem 60% de imóveis desabitados. Detroit é um negócio absurdo. Né, uma cidade fantástica. Tanto que eles começaram lá um projeto de demolir quarteirões inteiros, assim, porque começou a ficar perigoso, né? Então hoje tem bairros de Detroit que você anda, ele é uma planície, assim, não tem mais nada. Foi tudo demolido, só tem as ruas, parece um loteamento novo, por conta dessa política de levar os negócios para fora do país. E o que acontece, então? Teve esse negócio, essa demanda, e apareceu o Trump que representava esses valores, de certa maneira. Ou seja, o Trump era o outsider contra a elite do Partido Democrata e contra a elite do Partido Republicano, né, que tinha esse plano de, assim, devolver a América aos americanos. Né? Mas o Trump, assim, ele não era nem um intelectual, nem um político, ele era um empresário, né, que já estava de saco cheio, enfim, né, que entende, obviamente, de América, que também é um self-made man. Né? Então, assim, o Trump é a realização do sonho americano, só que ele saiu assim, de um outro lugar, né? Já de um pai rico, etc. Né? Então, o Trump ganhou lá para ele começar a vida $1 milhão, toda aquela história. E o Vance também é um cara assim, que realiza o sonho americano, porque assim, ele saiu lá da... a gente... Eu nem sei se eu posso falar isso aqui no ar, né? Lá em Santa Catarina a gente fala dos Serranopithecus, né? Que é o pessoal lá da Serra. Então o cara saiu daquele ambiente dos Serranopithecus, né? E foi para Washington e se tornou senador, representante de Ohio. E agora é vice-presidente dos Estados Unidos. Porra, é uma puta do marketing pro Trump. Mas o que acontece? Ele não carrega só esse sentimento. Ele é um cara que sentou e estudou e entendeu de fato como isso funciona dentro do aparelho americano, porque ele, um cara formado em Yale, então o que ele entende pra cacete é da máquina pública, né, do funcionamento da elite que controla o Estado americano, né, do Deep State e tal. Né? E ele, mais essa geração, enfim, né, de amigos com quem ele se juntou, né, esses intelectuais libertários, investidores do Silicon Valley, etc., eles são os caras que estão pensando em soluções, que estão pensando realmente em como resolver esse problema, assim, uma outra engenharia institucional para os Estados Unidos. Tá? Então, por isso que eu falo que é o Trump 2.0, que se eles conseguiram, o Vance é aquele cara que passou daquela indignação da classe média americana, ou da classe média baixa branca americana, para um outro patamar de avanço. Bom, então a gente precisa realmente problematizar isso aqui, entender e não só ganhar votos em cima dessa insatisfação. Né, que é mais ou menos onde a gente está hoje no Brasil e na maior parte dos países em que surgiu esta nova direita. Então, assim, a gente está em que ponto? Assim, tentando ganhar votos em cima da insatisfação, mas ninguém ainda entendeu direito, consegue explicar muito bem o que é essa insatisfação, né, e como resolvê-la, né, qual é a dor que está pegando no povo, né, e o que eles de fato estão pedindo quando, sei lá, quando votam na Le Pen, quando votam no Trump, quando votam no Bolsonaro. O que esse voto realmente significa, como ele deveria ser traduzido em políticas públicas, em reformas, etc., para assim, sanar essa dor. A gente não chegou nesse ponto ainda. Né? Eu acho que nem lá nos Estados Unidos, mas o Vance já é dessa geração que está nesse passo à frente. Tá? Então, por isso que eu acho que assim, o Trump não poderia ter escolhido um vice melhor, não poderia ter escolhido um vice mais adequado, né? E é um sujeito que certamente tem ambições de ser o presidente dos Estados Unidos. Né? Eu acho que vai dar muito pano para manga ainda, vamos falar muito mal do Vance, mais do que do Trump, né? Porque, em certo sentido, ele é um sujeito mais extremista que o Trump. Por exemplo, a gente sabe que agora ele vai mudar um pouco, né, provavelmente, o que ele fala, né, mas pelas entrevistas que ele tem, por uma palestra que ele participou da Universidade Católica de Washington. Ele é católico também, acabou de converteu recentemente. Ele acha que não tem reforma não, que o negócio é o reset mesmo de várias instituições americanas.
Então, sob certo sentido, assim, ele é mais radical que o Trump, porque ele tem uma visão do detalhe, entendeu? Do que é preciso ser feito, vamos dizer assim, para make America great again. Vai ser muito interessante ver. Eu acho que ele vai trazer muito voto pro Trump. Aqueles eleitores, né, o típico eleitor do Robert Kennedy Jr., né, que é o operário desempregado, né, o trabalhador médio americano, que é qualificado, mas não tem mais oportunidades de emprego e tal. Esse sujeito certamente vai migrar o voto dele pro Vance, que é um cara que acho que representa muito mais isso aí do que qualquer membro hoje do Partido Democrata. Que esse era o voto tradicional democrata, né? E, inclusive, veja só, o Vance defende o direito de negociação coletiva de trabalhadores, sindicatos, né? Ele é um sujeito que acha que tem que ter mesmo, assim, que ele não vê nenhuma coisa contra, tal, que é uma coisa muito esquisita para um republicano defender isso aí. Porque sindicato nos Estados Unidos é uma coisa bem esquerdista e bem democrata. Bem de democrata. Então ele é um cara que está muito antenado assim, com essas dores da classe trabalhadora americana. E isso aí vai fazer o Trump estourar certamente. O Raibon, ele já vai ganhar, né?